é quem dá os livramentos. Deus é quem, no momento certo, ele age. E ele não deixa de agir na sua vida. Ele não deixa de agir no momento que você realmente tem a necessidade. Na verdade, Deus age o tempo todo. Na verdade, Deus nunca deixa de agir. Na verdade, Ele tem te sustentado, Ele tem te fortalecido, mas no momento mais difícil, no momento que parece que para você não dá mais, sabe? Esse é o momento em que tem um favor de Deus. Deus estava falando comigo sobre a dimensão do favor. É um tempo em que Deus está te preparando para uma nova dimensão espiritual, onde você vai experimentar novas coisas da parte de Deus. Os livramentos, a saída que Deus vai te dar, vai ficar claro que você está entrando em um novo tempo de Deus na sua vida. É um tempo da dimensão do favor de Deus na sua história, sabe? Eu ouvi o Senhor dizendo aqui um versículo, e Deus estava ministrando no meu coração, de pessoas aqui que estão aqui nessa oração, você que está nessa oração, e que você vai reconhecer o quê? Que a força que está operando na sua vida também vem de Deus, mas a sua força já está se esgotando. E quando a sua força se esgota, quando as suas possibilidades elas se esgotam, é nesse momento em que Deus aparece. A Bíblia mostra que na passagem do Mar Vermelho, eles chegaram em uma situação que eles não viam mais uma saída. Mas Deus agiu para que as águas fossem abertas, para que o mar fosse aberto e eles passassem a seco. Olha o que diz aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, no versículo 14 também, diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. E é isso que Deus está falando com você. Existem situações, sabe? Na verdade, a nossa vida em todas as situações, sabe? Deus não perde controle, mas a nossa mente quer colocar limitação. A nossa mente, muitas vezes, a nossa mente natural, ela tem dificuldade de acreditar naquilo que Deus falou. E Deus estava falando comigo de pessoas que estão aqui já têm palavras, mas em um momento de fraqueza, escute bem, em um momento de fraqueza, Deus está abrindo uma nova possibilidade. Deus está trazendo uma nova experiência, sabe? E Ele está falando, tão somente acalme-se. O Senhor lutará por vocês. Tem coisas que você não pode mais lutar. Tem coisas que você não pode resolver. A sua sabedoria não pode resolver. A sua força não pode te levar mais longe, sabe? Mas que bom que você chegou nesse momento. Porque Deus está te levando para um tempo de dependência dEle e um tempo de desfrutar do favor dEle. Existem situações que você olha para trás, né? Você olha para trás e vê impossibilidade. Você olha para trás e vê um exército inteiro contra você. Você olha para os lados, também não vê uma saída. Vê montes de problemas, né? E o que você não está enxergando é que o que Deus vai fazer na sua vida, para o que Deus vai fazer na sua vida, você precisa olhar para frente. Mas para frente também tem o quê? Na frente também tem muitas águas. Na frente também tem muitas impossibilidades. Na frente também tem muitos desafios a serem vencidos, mas aquele que é o maior está com você. E qual que é a palavra? A palavra para a nossa vida hoje à noite: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Você está ouvindo isso? Uma outra versão diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. E o interessante é que aqui, na passagem do Mar Vermelho, olha o que o Senhor diz a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Né? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão
estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Você está ouvindo? O que Deus vai fazer na sua vida? É exatamente isso. Ó, Deus vai usar o que você tem na sua mão, sabe? Deus vai abrir um caminho de possibilidade, aonde você não enxerga mais uma saída. Seja bem-vinda, Kátia, glória a Deus, Tatiane, Maire. Sabe? Normalmente, quando a gente não vê mais uma saída, nós estamos só em uma dimensão do natural. Nós estamos vendo só as coisas naturais, quando, na verdade, Deus ele tem uma visão ampliada. Deus ele já tem um escape. Sabe? Não basta apenas Deus ter um plano para você, sabe? Mas você precisa também o quê? Agir de acordo com a vontade de Deus para a sua vida, sabe? Muitas vezes Deus tem já um plano, tem um escape, tem uma saída para a nossa vida, mas a gente quer colocar o quê? A nossa vontade na frente, sabe? A gente quer colocar o quê? O nosso desejo na frente, quando na verdade o que Deus está querendo é guiar a nossa vida. Ele está querendo que a gente busque a orientação dele. E qualquer palavra para você não vai na sua força, não vai só na força do seu braço, não vai só na sua sabedoria humana, mas confia em Deus. Por quê? Você acha que alguém pode perder sabedoria? A sabedoria divina? Salomão mostra isso. Na verdade, também, se você conhece a história de Salomão, é alguém que começou bem e terminou mal. Agora, eu falei com vocês aqui um dia de sabedoria. A sabedoria, ela está diretamente ligada à revelação. Por quê? Porque a sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é a presença de Jesus. A sabedoria é a voz de Deus falando conosco. A sabedoria não é uma... ela pode até gerar uma forma de pensar, mas a sabedoria, ela é um relacionamento com Deus. Você está ouvindo isso? E eu ouvi o Senhor dizendo aqui, pessoas que está tão difícil batalhar, está tão difícil pelejar, as suas forças já se esgotaram, sabe? E agora você está querendo o quê? Você não está enxergando a possibilidade e está pensando até em voltar para trás. Está pensando até em desistir de coisas que você tem orado. Você está ouvindo? E Deus está falando, não é para desistir de coisas que você tem orado, não é para olhar para trás, não é para pensar em retroceder, porque foi isso aqui que o povo de Deus estava fazendo. Deus tira eles com tantos sinais de um tempo de escravidão. Você está ouvindo? Mas chega um momento que os desafios não param. Parece que os desafios aumentam. Quando você prepara a sua mente e seu coração para o tempo de refrigério, as batalhas continuam. As batalhas internas, as batalhas na sua mente, as batalhas externas do seu dia a dia. Mas Deus está falando, você precisa entender que Deus vai abrir um caminho onde você não vê caminho. Deus vai agir onde você não está vendo aí as coisas mudarem. Você está ouvindo? Glória a Deus, Sueli. Glória a Deus por isso. E eu ouvi o Senhor dizendo esse versículo para a sua vida. O Senhor lutará por vocês. Então, somente acalme-se. Então, sabe, em momentos de pressão, escuta isso e nós vamos orar. Em momentos de pressão, fica muito atento às decisões que você vai tomar. Porque eu ouvi o Senhor dizendo para pessoas aqui, o inimigo as situações estão gerando pressão, sabe? E aí você pode querer o quê? Abrir mão de coisas que Deus te deu. Abrir mão de também relacionamento que Deus te deu. Ou abrir mão de algo que Deus te deu como posse. Algo que Deus deu para você. Em momentos de pressão, onde não está bem claro o que você deve fazer, então, não tome decisão. Mas espera no Senhor, confia nele. E ele vai te dar a orientação certa.
até você ter uma resposta de Deus, uma clareza do que você tem que fazer, não toma uma decisão precipitada. Por que eu estou falando isso? Porque eu via o Senhor dizendo não estou falando ouvir, eu estou falando que eu via o Senhor dizendo aqui, pessoas que estão em grande pressão, então, se não tomar cuidado, se você não tivesse aqui, talvez, né, o Senhor estivesse na presença de Deus, você ia abrir mão de algo que Deus tem para a sua vida, abrir mão de algo que Deus te deu como propriedade. Por quê? No momento de pressão. Momentos de pressão, você tem que estar muito atento para não abrir mão de coisas que Deus já tem reservado, coisas que Deus já tem preparado para você, sabe? Então não é momento de retroceder. Você vai ficar firme em oração e você vai ter testemunho para contar. Você vai ficar firme, com a sua mente firme em Deus. Você vai continuar confiando em Deus e você vai ter testemunho para contar. Porque Deus, sabe? A questão aqui nem é sabe? Não é só o que eu quero, não é só porque eu quero. A questão é que Deus tem uma vontade para você, Deus tem um plano para a sua vida. E sabe o que está acontecendo? Muita pressão. Pressão para atrás, pressão dos lados, pressão na frente. Mas você observa que o quê? O mar estava na frente deles. E o que Deus fez? Deus abre o mar. Deus abre um caminho no meio do mar. E é isso que Ele está fazendo na sua vida. Ele está abrindo o caminho no meio do mar. E é no momento certo. Tem bênçãos que você quer para agora, mas Deus tem os motivos dele de não liberar para agora. Tem coisas que você quer que aconteça rápido, mas Deus tem o momento certo de dar aquilo que você está buscando, de responder com poder uma oração. Na verdade, você precisa entender, existem como que eu posso dizer, as cortes celestiais, sabe, como se fossem tribunais celestiais, e nessas cortes celestiais existem decisões já tomadas por Deus. Deus já toma as decisões, só para você entender aqui, nos tribunais celestiais, nas cortes celestiais, e Deus toma as decisões. E como Deus conhece todas as coisas, Ele conhece também todas as variações de decisão que você vai ter, Ele conhece. Então o que acontece? Deus já decidiu o que vai fazer na sua vida, mas o que? Está acontecendo muita pressão. Está acontecendo muita pressão para você tomar uma decisão emocional, para você tomar uma decisão carnal e não uma decisão espiritual. E aí, para afetar a sua vida nesses anos que Deus tem para você aqui na Terra, nós estamos de passagem aqui nessa Terra, mas Deus ele tem um propósito na sua vida aqui nessa Terra, sabe? E está acontecendo situações de pressão para quê? Para tentar tirar aquilo que é seu. Você está ouvindo? Então, esses dias, escute bem, busque ao Senhor, passe tempos de silêncio na presença de Deus, para você ficar bem firme, bem convicto, e não abrir mão do que Deus tem te entregado, do que Deus tem reservado para você. O Senhor lutará por vocês. Fiquem, tão somente acalme-se. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se. Você está ouvindo isso? Eu sei que eu tenho falado isso algumas vezes, mas eu vou falar de novo. Muita gente, porque a promessa, ou porque as coisas estão demorando para acontecer, sabe? Elas acham que Deus não ouviu, quando não é verdade. Deus já existe uma decisão de Deus na sua vida. Tem pessoas aqui que nada e nem ninguém vai mudar mais o que Deus já decidiu fazer na sua história, mas o que acontece? No momento de espera, você já ouviu falar que toda promessa tem o tempo de espera? Então, no momento de espera, é um momento de pressão. É um momento de pressão. Mas fica firme que você vai ter um testemunho para contar. Existe alguém, Deus está me trazendo aqui, eu vou falar. Existe alguém que me contou um testemunho, e eu já vi vários testemunhos nesse sentido, mas uma pessoa me contou um testemunho falando que há mais de 30 ou 40 anos atrás, alguém disse assim para ela, ela ouvia a mensagem falando assim, Jesus já está voltando, e agora, gente?
Jesus realmente está voltando. Está muito próximo o retorno de Jesus, né? E também, se ele não voltar para a humanidade, quanto tempo nós ainda temos, né? A gente não sabe o dia que ele vem também nos promover. Porque quem está com Jesus, ó, aí vai ter sempre algo bom de Deus. Se não for na terra, vai ser melhor ainda no céu. Mas alguém me contou que ela sempre ouvia mensagens falando da volta de Jesus. Então, as pessoas que estavam ao redor dela falavam assim, não vou fazer mais nada não, porque Jesus já está voltando mesmo. Escute o que eu vou te falar. Eu falei para vocês aqui de Colossenses 2, nesse domingo eu falei de Colossenses 2, falando, basicamente, a gente poderia falar, nós temos que viver com a cabeça do céu, vivendo na terra. Como que Deus quer que a gente viva nesses dias? Com a cabeça do céu, vivendo na terra. Com a sabedoria do céu, vivendo na terra. E a sabedoria do céu é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. É o seu relacionamento com Jesus que vai te dar essa sabedoria, porque a sabedoria está intimamente ligada com revelação. Quando você está na presença de Jesus, ele te dá a forma certa de agir. Ele dá as revelações que você precisa para agir. E essa pessoa me contou, falou assim, Jesus está voltando, e a maioria das pessoas ao redor dela falava, se Jesus está voltando, eu não vou fazer mais nada. Só vou fazer o básico aqui para comer, né? Em outras palavras. A maioria das pessoas estavam agindo assim. E ela não. Ela falou, eu sei que Jesus está voltando, mas eu vou... E ela tinha uma vontade no coração dela de estudar, de fazer um trabalho específico. E ela falou, eu vou continuar anunciando Jesus, continuar amando Jesus, mas eu também vou trabalhar. E eu creio que Deus orientou, colocou algo no coração dela, até na profissão que ela escolheu. E sabe o que aconteceu? Se passaram mais de 30 ou 40 anos, e até hoje ela vem desfrutando dos frutos também aqui na Terra, dessa decisão que ela tomou de estudar e trabalhar, sabe? E Jesus está prestes a voltar, mas nesse tempo todo, Deus abençoou ela também aqui nessa vida. Eu acho muito poderoso uma expressão que tem lá em 3 João, capítulo 1, versículo 3, quando fala, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Lá, a expressão original, ela diz assim, a prosperidade aqui nessa vida. O que é? Fala de ter uma viagem rápida e bem-sucedida. Quer dizer, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Mas enquanto nós estamos aqui, é da vontade de Deus que a gente tenha uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada, sabe? E a gente sabe que não é porque alguém está com algum problema, alguma falta, não é porque não é abençoado, não é tão simples assim, né? Mas a verdade é que Deus, ele quer que você tenha uma viagem rápida, uma peregrinação aqui na terra rápida e bem-sucedida. Ele quer que você, se Jesus não voltar, as bênçãos que Deus tem para você vai ficar até para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. Você está ouvindo isso? O homem justo, ele deixa boa herança para os seus filhos. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu ouvi o Senhor dizendo aqui que em momentos de pressão, não abra mão do que Deus tem falado. Não abra mão do que Deus tem reservado. Não abra mão das bênçãos que estão na sua vida, porque tem alguém aqui que está com a fortaleza, falando, eu não valorizo as coisas da terra. Ok, não valoriza as coisas da terra. Mas você tem que ter uma sabedoria sobre isso. Por quê? Porque senão você abre mão de bênçãos que Deus tem para você aqui na terra. Você está ouvindo isso? E isso é algo que, sem discernimento espiritual, muitos filhos de Deus falam, não valoriza as coisas da terra. Sim, a gente não deve se apegar às coisas da terra, como a Bíblia mesmo diz. Mas existem coisas, bênçãos espirituais que se manifestaram na sua vida para abençoar você enquanto você está aqui na terra. Tem gente que fala assim, eu só quero as bênçãos espirituais. Pois é. Sabedoria é uma bênção espiritual. E como ela se manifesta? Você vai tomar boas decisões, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai fazer um negócio que Deus dá para você fazer. Um dia, Deus me deu uma palavra para alguém, uma moça que ia fazer... ela ia fazer uma coisa bem simples, lá em São Paulo. Ela ia trabalhar com doces, né? Aquelas coisas, acho que é doce gourmet, essas coisas. E
e Deus tinha me dado uma palavra, foi uma confirmação para ela, e ela tem sido uma bênção, uma coisa simples que tem sido uma bênção na vida dela, sabe? Então, Jesus está prestes a voltar. Você está ouvindo? Nós vamos orar por Israel. Nós temos orado algumas vezes aqui. Que bom que você lembrou, Silvana. Glória a Deus. Então, por exemplo, sabedoria com a bênção espiritual, ela se manifesta na terra o quê? A sabedoria te leva a tomar boas decisões, a ter uma boa postura, na verdade, sabedoria de Deus. Então, essas boas decisões vão te levar ao quê? Vão te levar também a ser abençoado em coisas que Deus tem para você. Porque tem gente querendo ser bem-sucedido também, do outro lado, em coisas que Deus não tem para elas. Então, isso não importa. O que importa é você viver o plano que Deus tem já desenhado para a sua vida. Você está ouvindo isso? E tem muitas coisas aí na sua história, muitas coisas que estão acontecendo ao seu redor, e vem como pressão para você abrir mão do que já está programado por Deus, o que já foi decretado por Deus nas cortes celestiais para te abençoar. Então você não vai abrir mão. Tão somente acalme-se. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Vamos orar? Pai, eu oro agora para que o Senhor fortaleça a cada um. O Senhor nos dê discernimento dos tempos. O Senhor muda os tempos e as estações. O Senhor destrona reis e os estabelece. Com o Senhor não existe treva nenhuma. Com o Senhor existe luz. Com o Senhor mora a luz. Eu peço que o Senhor traga agora discernimento dos tempos. Discernimento, assim como o Senhor diz lá em Efésios 1, no livro de Hebreus, é importante a gente discernir os tempos. E agora é um tempo de restauração. Nós não vamos nos apegar com as bênçãos da restauração, mas existe um tempo de restauração. A tua palavra diz que aqueles que creem no Senhor também farão as obras que o Senhor fez e farão obras ainda maiores. Então nos ajuda a discernir os tempos. Nós não vamos nos apegar a nada, mas nós vamos usar tudo para o propósito do Senhor. Nós sabemos que tudo que o Senhor faz na nossa vida existe um propósito. Para a saúde divina, o Senhor nos fortalece com o propósito de viver o que o Senhor tem para nós. A prosperidade financeira, o Senhor também dá com um propósito. Tudo que o Senhor faz na nossa vida é com propósito. Eu peço que o Senhor quebre todas as fortalezas agora e que cada um que está aqui possa entender que existe um propósito para as bênçãos que o Senhor libera sobre nós. E a palavra de Deus para você hoje é: o Senhor lutará por vocês. Então somente acalme-se. Então somente acalme-se. Pai, nós oramos agora por Israel, nós oramos agora por Jerusalém. Pai, entra agora em cada rua daquela cidade de Jerusalém, a cidade que o Senhor ama. Pai, nós oramos também por paz em todo o mundo. Nós oramos também para que isso seja resolvido com sabedoria, com paz. Nós oramos também por tantos inocentes, Pai. Nós oramos, Senhor, tenha misericórdia, Pai, também de cada inocente, Pai, que tem sido, Pai, tem perdido a sua vida de uma maneira tão cruel. Nós nos compadecemos agora. E nós pedimos que o Senhor venha agir. Que o Senhor haja com justiça, com o seu amor, com o seu poder nessa situação. E nós oramos pela paz em Israel, pela paz mundial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém onde você está? Gente, nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro. Tire períodos de oração por Israel, por Jerusalém, pela Palestina, pelos inocentes. Tire um tempo de oração também sobre isso. Aqui nessa oração coletiva é importante, mas você também, diante de Deus, faça isso. Vai ser especial. Você pode adquirir o nosso livro e ter o privilégio de participar aqui da nossa missão, prdanieljunior.com.br, ou também através do WhatsApp. Aqui na descrição tem as informações para você adquirir o nosso livro e também as formas de ofertar. Tá? Se você está chegando agora, eu creio que Deus quer falar com você. Então pega essa oração do começo
Até o nosso próximo encontro. Até lá.